Olá! Os seres vivos mantêm entre si relações harmônicas e desarmônicas. Nas relações desarmônicas, pelo menos uma das espécies é prejudicada. As relações desarmônicas intraespecíficas são a competição e o canibalismo. Na competição intraespecífica, indivíduos da mesma espécie disputam recursos ambientais, insuficientes para todos. As plantas de regiões semiáridas competem por água. Os animais competem por espaço e alimento e podem lutar fisicamente, principalmente na disputa por parceiros de reprodução. O canibalismo é a relação em que um organismo mata e devora outro da mesma espécie. Pode ocorrer quando há superpopulação e falta de alimento. Em louva-a-Deus e aranhas, ocorre o canibalismo sexual, no qual a fêmea devora o macho durante ou após o acasalamento. As relações desarmônicas interespecíficas são competição, predatismo, parasitismo, amensalismo e esclavagismo. A competição interespecífica ocorre quando duas espécies com o mesmo habitat e nicho disputam recursos ambientais, sendo representada pelos símbolos menos, menos. Por exemplo, as hienas e os abutres disputam as carcaças deixadas pelos leões. Os gafanhotos disputam o capim com os bois. Vale ressaltar que a competição, apesar de negativa individualmente, é um importante fator evolutivo, pois seleciona os mais adaptados e pode levar uma das espécies à extinção em determinado habitat. No predatismo, o predador mata e devora a presa, e a representação é mais-menos. São exemplos: serpente comendo rato e gafanhoto comendo planta. Nesse caso, a relação é denominada herbivorismo. O predatismo, além de importante fator evolutivo, ajuda a controlar o tamanho das populações, tanto de presas como de predadores, mantendo-as em equilíbrio. No parasitismo, o parasita se aloja no hospedeiro para alimentar-se, causando prejuízos, e a representação é mais-menos. Normalmente, parasitas e hospedeiros estão adaptados uns aos outros. Assim, o parasitado geralmente não morre. A lombriga é exemplo de endoparasita, enquanto o carrapato é ectoparasita. A erva de passarinho é uma planta que suga a seiva bruta de plantas hospedeiras, por isso é considerada parasita parcial ou hemiparasita. O cipó-chumbo, por sua vez, suga a seiva elaborada e é parasita total ou holoparasita. O amensalismo ou antibiose é a relação na qual uma espécie secreta substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de outra espécie. Como a espécie inibidora pode ser beneficiada ou não, a representação é mais-menos ou zero-menos. Um exemplo é o fungo Penicillium notatum, que produz penicilina, capaz de matar bactérias, com as quais compete por alimento e espaço. A maré vermelha é outro exemplo, pode ocorrer na água doce e no mar, quando algas pirrófitas ou dinoflagelados proliferam e liberam toxinas que causam a morte de peixes e outros organismos e podem intoxicar os seres humanos. O esclavagismo ou sinfilia é uma relação em que indivíduos de uma espécie se beneficiam com o trabalho de indivíduos de outra espécie. É representada pelos símbolos mais, menos. São exemplos as formigas, que aproveitam o excesso de seiva elaborada eliminada pelo ânus dos pulgões e os escravizam, transportando-os para seus formigueiros. E o chupim, ave que coloca seus ovos no ninho de outra ave, como o tico-tico, para que estas choquem, criem e alimentem os filhotes como se fossem seus.